de volta com o Terra Viva Sustentável. Hoje o nosso papo aqui é pecuária eficiente, pecuária com preservação. Eu recebo no programa o pecuarista Caio Penido, que fala sobre a experiência lá no Mato Grosso, no Vale do Araguaia. Ô Caio, a gente estava falando no bloco anterior, né, dessa imagem que a carne produzida em alguns países tem, que é uma imagem muito positiva diante do consumidor, e que o Brasil ainda começa a trabalhar essa questão da imagem da carne. Por que a gente demorou tanto para criar um Instituto da Carne como o IMAT, um Instituto da Carne lá do Mato Grosso? Eu acho que o Brasil é um país muito recente, né, Tobias? Então, acho que a primeira etapa foi a ocupação, né? Então, desmatou e botou gado, né? Primeira coisa, jogava capim por cima dos tocos, botava gado. Então, o Brasil foi... Como diz um amigo meu, né? Primeiro você abre rua, né? Depois você vai fazer jardim, colocar florzinha. Agora né? está chegando nessa etapa. Uhum. Então, o Brasil não foi ocupado por muito planejamento, pelo menos o que eu vi, o que eu estudei, né? Foi ocupado pela iniciativa de empreendedores, de pessoas que acreditavam, pessoas com espírito desbravador, né? Então, eu tive o prazer de conviver muito com meu avô, o Pelerson Penido, que foi uma figura dessas, assim, que então acreditou, quando foi para ir para o Mato Grosso, vamos, projeto no Vale do Araguaia. E a missão dele era o quê? Ocupar, era um projeto de ocupação, né? Então, formar fazenda, desmatar, abrir estrada, abrir aguada, depois agricultura. E num segundo momento, teve uma reação aí das ONGs, aquele movimento de sustentabilidade nos anos 80, né? Quer dizer, eu lembro quando surgiu, eu escutei a primeira vez, sustentabilidade, falei, o que é isso, né? Quer dizer, uma coisa muito recente, né? Movimento ambientalista, então, na época 92, né? Acho que foi um marco, né? Com 92, a partir dali as coisas tinham que mudar, né? Então, teve uma etapa de regularização, vamos dizer aí, ambiental, de criar normas. Então, as ONGs vieram com muita pressão, com essa coisa maniqueísta de bem e mal, achando que o pecuarista era mal e eles eram bons. Teve muito choque, tentaram criminalizar o pecuarista, né? Então, teve um período de choque, aí, acho que até 2010, até hoje, acho que diminuiu bastante. E obrigou isso tudo, quer dizer, teve um ciclo de ocupação, um ciclo de resposta ambientalista, né? E acho que esses dois ciclos prepararam a gente para o momento atual, que é o período o ciclo de intensificação sustentável, né? A gente... Ô Caio, desculpa só fazer um parênteses, eu acho que cabe aqui, eu acho que a gente fazer publicamente, você falou que houve uma época de muito conflito entre ONGs ambientalistas e os produtores e que isso está se reduzindo a cada ano que passa. Eu acho que a gente precisa fazer justiça e lembrar de um nome muito importante nesse momento aí, para trazer um diálogo mais saudável entre o setor produtivo e as ONGs, que é do Ocimar Vilela. Irmão, um abraço para você, viu? Muito obrigado por tudo que você fez. Verdade, o Ocimar é um super companheiro, acho que foi um cara, é um símbolo dessa época, né? Então, sabe aquela coisa do jogo de futebol, que tem um cara experiente que põe a bola, na hora da crise, põe a bola no chão, consegue ter uma visão mais estratégica. O Ocimar, na época, me ajudou bastante também na parte de regularização, de orientar nesse período de 2008, quando teve a moratória da carne. Então, teve um período que os pecuaristas ficaram meio sem saber qual era o caminho. Não existia um caminho. E só levando paulada, né, Só Caio? paulada, mesmo paulada. E você não tinha um código florestal, você não tinha uma legislação clara sobre regularização. Ainda estava discutindo se era 80%, 50%, tamanho de APP, quantos metros. Então... Você falava assim, tem coisa errada, quero arrumar, como que eu faço? Não tinha muito. Então, o Ocimar Vilela foi muito legal nessa época aí. Tiveram em Querência, a gente fez uma ação bacana com IPAM, Aliança da Terra, o ISA. Foi uma articulação que terminou até desembargando o município de Querência, que era um dos desmatados da Amazônia. E eu aprendi muito nessa época com essas pessoas aí de meio do caminho, quer dizer, você tem que ter o viés de produtividade, mas tem que ter também a visão de sustentabilidade, aí, pensando no meio ambiente, né? Você, além de ser um gestor lá das suas fazendas, né, das suas coisas, dos seus negócios, você também gosta de pensar, né, cara? E pensar é muito saudável, né? Faz bem para a gente pensar, né? Estudar e pensar é sempre muito bom. E você propõe, de vez em quando, algumas provocações para a gente, né?
Acho que você tem um lado meio abujanra aí que é muito interessante, né? Provocador. E você está propondo uma discussão que nós estamos vivendo uma encruzilhada hoje, né? Explica isso melhor. É muito essa discussão que teve em 2008 aí, né? Parecia que você só podia ou produzir ou preservar, né? Parecia que não tinha um caminho do meio, né? Então, era esse pensamento unilateral. Então, parecia que lá na região chegaram os ambientalistas, normalmente eram das cidades, né? Às vezes europeus, e chegava lá, se deparava com aquele produtor rural. Quase sempre um corpo estranho, né? Corpo estranho, dava briga. Ao agro, né? O pessoal que chegava da cidade mais moderninho, cabelo comprido, brinco, e o pessoal do interior lá mais... A turma da botina. E acho que foi a gente conseguiu lá num evento colocar todo mundo numa mesa para discutir. E foi fundamental alguns pecuaristas, alguns ambientalistas terem essa visão da importância da produção de alimento e também da conservação das florestas, né? E esse o que eu queria instigar era essa discussão, né? Será que só existe um caminho ou outro, ou existe um caminho do meio? E esse caminho do meio é o caminho que eu estou propondo com o nosso projeto do Araguaia, né? A Liga do Araguaia, que é exatamente um caminho de intensificação sustentável. A Liga do Araguaia, ela é o quê? Ela é uma ONG? Ela é uma associação? É um clube? O que ela é? Ela é, por enquanto, um conceito aí a gente está convocando agora as pessoas, né? Então, ela abraça tanto pecuaristas, né? A ideia é a gente se aproveitar dessas áreas que foram desmatadas aí nos anos 70, então que a gente tem uma área que já está aberta com uma lotação baixíssima, né? A média aí baixa de lotação, e falar assim, antes de pensar em desmatar, a gente tem um desafio de intensificar, né? A gente pode multiplicar essa produtividade por até 5 vezes. E olha, e o que tem de área de pasto degradado, né, Caio, para recuperar, né? Então, acho que esse é o desafio. E estamos convocando para participar dessa discussão os pecuaristas, né? Não só os pecuaristas, a cadeia como um todo, né, tá envolvida. Então, desde eu acho que quando fizeram a questão da rastreabilidade do gado que estava indo para o frigorífico, já resolveram uma grande questão, né? Quer dizer, esse gado que está indo para o frigorífico hoje, para os grandes aí que estão amarrados no acordo, esse gado não pode vir de uma fazenda que teve desmatamento recente, né? Mas sempre fica a questão, e o indireto, né? O bezerro, quer dizer, o cara que produziu o bezerro, que vendeu para esse fazendeiro terminar, será que esse bezerro não veio de uma fazenda que desmatou, que estava irregular, que tenha... Então, dentro desse nosso programa da Liga do Araguaia, a gente está envolvendo as fazendas produtoras de bezerros. Fazer essa rastreabilidade socioambiental. Para aderirem ao programa, elas têm que cumprir alguns critérios mínimos, parecidos com os que as fazendas têm que cumprir para fornecer para os frigoríficos. E a gente tem um programa, através de dias de campo, de consultores que vão na região, que vai preparando esse produtor para ele se integrar a essa nova fase da pecuária aí. A pecuária está passando por uma super transformação, e os grupos maiores, que têm governança, que já têm uma estrutura de administrativa financeira, que conseguem ter acesso aos créditos, já estão se aproveitando. Então, é uma tecnologia que já está disponível e que, às vezes, esse pequeno produtor está escutando, vendo na televisão, vendo no Terra Viva, no jornal, mas está faltando alguma coisa, está faltando... a gente, no nosso programa, a gente está percebendo quais são os gargalos para esse produtor aderir, né? Quais, por exemplo? A questão de financiamento, por exemplo. Eu acho que tem duas questões, financiamento e agregação de valor, né? Quer dizer, se a gente conseguisse um financiamento, tem o ABC, por exemplo, Agricultura de Baixo Carbono, né? Então, teoricamente, é um programa feito para isso, né? Para você fazer uma intensificação, tanto na agricultura, pecuária, pasto, integração lavoura-pecuária, onde agricultura de baixo carbono, né? Então, esses critérios de carbono ainda estão sendo discutidos, então esse programa vai ser aperfeiçoado para um dia ele ser, o financiamento sair para o pecuarista que realmente estiver fazendo uma agricultura de baixo carbono, né? Hoje, esse produtor não consegue acessar o crédito, é muito difícil. Muito difícil. Para ele se adequar... Principalmente, Caio, no caso do pecuarista, né? O pessoal do Centro-Oeste,
tem uma certa experiência com o antigo FCO, né? Que você tem que fazer um projeto para pegar o financiamento. O ABC é mais ou menos isso, né? Tem que ter um projeto. Sem um projeto você não consegue o dinheiro. É um projeto técnico, né? Detalhado, então a maioria dos pecuaristas não tem tantas informações. A parte de regularização também, você tem que ter O pecuarista não gosta de tomar dinheiro em banco também, né? Também não gosta de tomar dinheiro em meio banco. resistente. Tem uma parte também que é para recuperação de APP, né? De reserva legal, que daí também você vai pegar um financiamento, mas essa atividade não gera recurso, né, para você pagar o financiamento. Então está sendo tudo isso discutido, talvez tivesse que ser um pacote conjunto para intensificação e recuperação de APP. Então a Liga do Araguaia é também um fórum de discussão? Também é um fórum de discussão. Da pecuária. É. Tá. Eu vi assim que tem muito interesse do mundo por esse projeto, por projetos de intensificação sustentável no Mato Grosso, que é a Amazônia Legal Brasileira. Então eu estive conversando com instituições, com fundos estrangeiros, e eles vêm muito focados nessa coisa do desmatamento zero, né? Então, o que a gente fala é o seguinte, realmente, talvez não precise mesmo desmatar imediatamente, né? Mas a legislação brasileira permite, né, que desmate. Pois é. Aí tem um questionamento feito por um jovem agrônomo, que na época era de um instituto, e hoje é o nosso secretário de Política Agrícola, que é o André Nasser. O André falava o seguinte para mim há alguns anos: tudo bem, eu concordo com o desmatamento zero, mas vamos negociar a partir de quando? Né? Porque tem muita fazenda para ser aberta, né, nesse país. Né? E legalmente. Né? Legalmente, né? Acho que temos que ser legalistas, né? É verdade, é importante. Tem uma legislação, temos que fazer esse Código Florestal funcionar corretamente. Primeiro lugar, aperfeiçoar ele, porque tem muita coisa que passou na entrelinha que agora que as pessoas estão percebendo. Né? E tentar parar com esse negócio de múltiplas interpretações sobre o mesmo artigo do Código, né? Que é um problema doido que a gente tem. É um pente fino agora, acho que todo mundo está olhando para o Código, então tem que ser aperfeiçoado, mas uma vez que a gente tiver ele funcionando, é um super instrumento de agregação de valor para a nossa carne. Né? Verdade. Mas a gente vai fazer um intervalo, Caio. Daqui a pouco eu quero continuar falando com você sobre as oportunidades também que o novo Código Florestal ele traz para a gente. Pode ser? Pode ser. Gente, daqui a pouquinho, então, a gente continua com o Caio Penido e a pecuária eficiente, a pecuária sustentável. Já, já.